Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Olá, eu sou a Gabriela Fernandes Silva e este é o Jogando Dados. Neste podcast, partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nesta abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. Passadas 2 semanas do oitavo encontro da Olepic Brasil, podemos voltar para uma rotina normal no novo ruim deste Brasil. Iniciamos com este episódio uma série que tem como objetivo apresentar e discutir os artigos publicados no dossiê temático Mapeamento da Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, Contribuições Históricas e Perspectivas para o Futuro, que foi coordenado por Anderson Santos e Manuel Dourado Bastos na revista Epitique. Oi, Anderson, tudo bom? Como tá agora que já acabou o nosso encontro da Olepic? Oi, Gabi. Já saúdo também, né? Manuel e Rafaela que estarão conosco neste episódio. Tranquilo, né? O cansaço passou, tava com dor muscular nas costas na última semana do evento e foi incrível, assim. Passou sexta-feira, no sábado eu já acordei melhor. Então foi bom porque a gente teve, como todo evento, mesmo que fosse presencial, um probleminha ou outro, mas creio que a gente resolveu muito bem. Enfim, fora que os debates foram muito bons. E aí eu já parabenizo também, né, as apresentações, a sua na jornada de graduandos, da Rafaela no GT8, né, sobre gênero e EPC. Enfim, Manuel também apresentou trabalhos e orientou uma série de trabalhos. A gente conseguiu demarcar um espaço dos nossos grupos de pesquisa também durante o evento. E aí aproveitar, né, e dar um recado já no início, eu vou repetir no final, mas dar um recado já no início que a gente está com campanha de vacinação contra o sarampo encerrando na sexta-feira e a faixa etária para vacinação é dos 20 aos 49 anos, que é, eu acredito, a faixa principal de escuta do nosso programa, né? Quem mais escuta está nessa parte também. Então, quem ainda não se vacinou, dá tempo. É até sexta-feira, procura o posto de saúde mais próximo. Eu me vacinei hoje. E é fundamental que a gente se vacine, inclusive porque eu não imaginava que depois de adolescente precisasse tomar vacina contra o sarampo. Foi necessário porque uma série de pessoas não se vacinaram e aí a doença voltou a ter casos aqui no Brasil nos últimos anos. Então, evitemos isso para as próximas gerações. Então, quem puder, procure o posto de saúde e vá se vacinar. Importante. É uma doença que já não tinha mais aqui no Brasil, né, e voltou agora. Enfim, vacinem-se e é isso. Obrigada pelo parabéns e falo agora com o nosso mais novo presidente da Olepic Brasil. Oi, Manuel, tudo bom? Oi, Gabi, tudo bem? Não, eu fui eleito. O presidente continua o Anderson até o fim de novembro. Me passa o pepino antes do tempo. Tudo bem, o evento foi muito bacana, foi cansativo pra caramba, mas foi prazeroso também. O Anderson foi muito feliz em indicar isso, tivemos bons debates, as apresentações foram muito bacanas. Os trabalhos que nós aqui apresentamos, eu fiquei particularmente muito contente. A apresentação tua, da Rafa, o próprio Guilherme, que vão estar gravando com a gente hoje, outros orientandos, né? Orientandos conhecidos, apresentação da Tamires, que já esteve aqui no episódio com a gente, foi muito bacana. Então foi legal, mesmo que tenha sido cansativo, e a mesa de encerramento com Anderson e Rui foi excelente, né? A fala do Anderson foi muito boa, acho que culminou ali terminou com chave de ouro. E depois do evento, aqui em casa não, aqui começa a ter agora que resolver os pepinos que estavam para trás. Então, estou na lida de resolver as questões que ficaram aí pendentes.
Mas é isso. Então, cansado, mas contente com todo o resultado e com o desafio que vai ser agora dar continuidade ao trabalho que o Anderson desenvolveu tão bem na presidência, visando ainda observar o contexto, né? Esse contexto muito complexo, e aí o quadro latino-americano, em especial, bastante agitado, né? Então, a gente tem que acompanhar para saber como a gente vai lidar com isso da maneira, tentando dar continuidade ao trabalho, eu diria principalmente aí sereno, né? Para lidar com todos os conflitos políticos das diversas ordens, tanto próprio a entidade quanto externo a ela, né? Então, um quadro mais geral, vamos fazer com isso da melhor forma e dar continuidade a isso de maneira tão boa quanto o Anderson o fez. E é isso. Então, Anderson, bom dia. Rafaela, deve ser boa tarde. Vamos que vamos. Queria parabenizar vocês dois também. O evento foi ótimo, principalmente acho que pra gente aqui que ficou só participando sem ter compromisso com as questões técnicas, e parabenizar também a Rafa pela ótima apresentação dela. Que mulher, hein, Rafa? Imagina, eu retribuo esse parabéns, porque a Gabi também arrasou na apresentação. Acho que todos nós mandamos muito bem, acho que a organização correu tudo bem no evento. O evento é super importante, são nesses momentos de evento que a gente pode fazer mesmo a troca com os nossos pares, né? E ver como é que está se desenvolvendo a pesquisa na área. E teve essa característica específica de ser tudo online, a gente está nesse momento pandêmico maluco, não é o ideal para um evento acadêmico, mas eu confesso que para mim acabei saindo beneficiada, porque eu não ia poder participar se o evento fosse presencial, e aí, por ser online, acabou que eu consegui fazer a minha apresentação, mesmo estando aqui longe, né, aqui em Portugal. Então, agradecer todo mundo, parabenizar todo mundo, acho que nosso time aqui do Jogando Dados representou muito bem, e parabenizar o Manuel, assim, não é toda bancada que tem a honra de ter 2 presidentes, né? Agora a gente tem 2 presidentes aqui, então vocês estão mandando muito bem. Também falar um pouquinho o Anderson falou da campanha da vacinação, gente, pelo amor de Deus, né? Por favor, não vamos voltar para a Idade Média, não, né? Eu lembro que quando eu era criança, a gente estudava revolta da vacina, esses movimentos históricos das pessoas terem medo da vacina e toda aquela mitologia, e aí a gente falava, meu Deus, como as pessoas eram ignorantes naquela época, né? Como se a gente nunca fosse voltar para esse tipo de questão. E aqui estamos nós, em pleno 2020, tendo que tratar desse tipo de questão de novo, de gente que não percebe que não está só tomando uma decisão individual, mas que está prejudicando toda a sociedade, né? Tem esse pessoal aí que é contra as vacinações, eu sou o oposto, eu sou a louca da vacina. Se tiver vacina, vacina do Covid, vacina de qualquer coisa, me chama que eu vou, porque a gente precisa. Enfim, bora começar então, gente. Para quem achou que em 2020 a gente ia estar com um carro voador, né? Na verdade, a gente está com uma revolta da vacina 2. Mas é isso, né? Não vamos nem entrar muito nessa questão, senão já desanima um pouco. Enfim, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Anderson, você falou na mesa de encerramento do 8º encontro da Olepic Brasil sobre uma pesquisa coletiva para gerar o mapeamento da área. A ideia do dossiê é decorrente de um projeto da entidade? Isso, Gabriela, foi uma proposta do ano. Na verdade, é até anterior a isso, né? Mas respondendo diretamente, foi um projeto de pesquisa coletiva, uma tentativa de projeto que a gente fez no ano passado,
para poder fazer o mapeamento da área e quase que no sentido literal, né? Então, ver a partir das publicações em eventos, tanto os eventos específicos de EPC, os grupos de trabalho em economia política da informação, da comunicação e da cultura, em eventos como a Intercom, a LAIC, Ibercom, Confibercom, enfim. E depois também analisar grupos de pesquisa, projetos de pesquisa desenvolvidos, dissertações, teses e TCCs, projetos de iniciação científica e tudo isso. Enfim, a proposta era a gente se dividir e fazer esse grande mapeamento para ter um panorama. E aí dentro disso, agora sim, né, viria, na verdade, veio a partir de uma série de provocações, né, do Rui Sardinha Lopes, que nós aguardamos o aceite dele para participar do Jogando Dados, né, que esteve comigo também na mesa de encerramento do evento. Já em 2013, acredito, 2014, ele falou comigo sobre a gente ter esse panorama. E com a Joane Santos Mota, que fazia mestrado na comunicação em Sergipe, na Federal de Sergipe, né, começou a fazer isso a partir da revista EPTIC. Então, a gente fez artigos sobre os 15 primeiros volumes da revista EPTIC, sobre os 10 primeiros anos da Olepic Brasil, de como havia sido a organização em grupos de trabalho, em temas, livros decorrentes, enfim. Né, a própria atuação do Obisconcept, a gente chegou a produzir artigos, e aí, por várias questões, a gente parou em 2015. E em 2018 para 2019, o Rui voltou a fazer essa provocação, né, de retomar, e a gente fez isso, tentou. Né, eu até apresentei 2 resumos expandidos a partir de pesquisa do CEPCOM-FAO sobre os trabalhos de brasileiras e brasileiros nos congressos da Olepic, né, da Olepic Internacional, na Olepic Brasil, mas a gente não conseguiu avançar para além disso. Então, o dossiê, que seria um desses produtos, acabou contando muito para a gente ter alguma ideia sobre como é a área. Enfim, recebeu 11 artigos, Manuel me corrija depois se eu estiver enganado. A gente acabou escolhendo pareceristas, né, que tivessem como condição de análise o escopo e a rigidez na avaliação em relação à proposta da ementa. Então, a gente acabou saindo desses 11, publicamos 6 artigos, sendo que 2 deles não puderam ser analisados porque as autoras e autores estavam dentro, aliás, ainda do período de espera para poder publicar novo artigo na revista. Mas a gente conseguiu ter um conjunto de trabalhos bem interessantes, né? Então, a gente fala desde um grupo de pesquisa, que é o artigo do Bisconcepos, a questões de objetos, a também um trabalho mais geral, mas de uma área que é paralela, né, uma área afim, que conforma, na verdade, mais do que a área afim, conforma a ULEPIC, né, a própria sigla, que é a ciência da informação, então tem um mapeamento sobre isso. E a gente tem outros trabalhos mais focados em objetos, né, jornalismo audiovisual e provocações para uma agenda de pesquisa sobre raça e racismo e gênero e sociedade patriarcal, né, que a gente vai discutir no Jogando Dados nos próximos episódios. A gente conseguiu ter uma boa representatividade daquilo que a gente imaginava, mas como eu falei na mesa de encerramento, eu creio que ainda é necessário a gente aprofundar nesse panorama, mas já tratando, né, de alguns encaminhamentos necessários. Então, venho conversando muito com o Manuel nos últimos meses e a gente aqui no próprio Jogando Dados, na necessidade de a gente trabalhar em certas coisas para difundir a EPC, a EPIC, né, a Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, a EPC de forma geral, e claro, né, no que nos toca também, né, para fazer a defesa da nossa abordagem da EPC brasileira, que o Jogando Dados cumpre também esse papel, né, mas enfim, é necessário a gente tomar algumas precauções e alguns cuidados mesmo frente a essa vigilância epistemológica necessária na área, para que os nossos trabalhos da EPC brasileira não invisibilizem o que a própria EPC brasileira produz, que é algo que a gente vê constantemente. Manuel, não vou citar, mas Manuel sabe disso, que a gente vê em artigos para periódicos, enfim, seja na própria revista EPTIC ou em áreas, grupos de trabalho, muitos artigos que acabam optando por nos invisibilizar, e eu vejo isso como um problema sério para a própria área conseguir crescer para além do que uma boa parte dos estados do Nordeste, Rio, São Paulo, Londrina e Distrito Federal, né, que é o que a gente tem hoje. Então, para isso, é necessário que a gente tenha uma série de preocupações
de difusão e, claro, né, sem problema nenhum em fazer a disputa interna, como inclusive os GTs do evento da entidade mostraram. Né? A gente sempre esteve aberto para esses espaços de disputa, e eu destaco especialmente os GTs 6 e 7, quando isso foi feito de forma bem clara, inclusive sem nenhum problema quanto às pessoas, né? Havia divergências, as divergências foram colocadas, foram debatidas e todo mundo seguiu falando um com o outro e rindo uma para a outra sem nenhum problema, porque isso também faz parte do processo de crescimento da área. Rafa, você gostaria de acrescentar alguma coisa, falar algo? Isso que o Anderson colocou, né? Eu acho super importante a gente destacar que a ULEPIC Brasil, né, esse capítulo brasileiro, foi criado em 2004. Então, assim, ainda é uma instituição relativamente nova e que a todo momento está se pretendendo, se discutindo a respeito dessas organizações. E eu acho assim, para quem é mais novo, para quem está começando nas pesquisas em EPC, é super importante você entender essas organizações, você conhecer os autores, você entender quem são seus pares, como que a gente atua nessa organização brasileira e etc e tal. E para os mais velhos também é importante, né? Porque tem muita gente que está fazendo pesquisa e que acaba se ilhando. É lógico que existem também divergências nas áreas de pesquisas de determinados autores e autoras, mas assim, é possível a gente fazer o contato, fazer a conversa, e é importante que a gente se fortaleça enquanto área de conhecimento, né? Então, se a gente também não consegue mapear tudo isso e colocar no papel a importância dos pesquisadores brasileiros e também latino-americanos, a gente nunca vai conseguir também impor uma agenda mesmo que dispute com o norte do globo, que dispute com outras regiões, né? Sem dúvida. Manuel, o texto de apresentação trata de diferentes questões que já abordamos aqui no Jogando Dados, para além de informar quais os artigos compunham o dossiê. Qual a função que vocês pensaram para esse texto? Bom, tem várias, né? Então, claro, primeiro a mais elementar era apresentar os próprios artigos, e aí uma outra camada era essa de explicar o processo como o Anderson nos apresentou, né? Então, a ideia de compreensão do próprio campo, algo que vem se constituindo, tal, né? Enquanto uma preocupação, né? De entender o processo, de entender como a coisa estava funcionando, e como o Anderson bem disse, instigado aí há um bom tempo pelo trabalho enfim, pelas cutucadas do Rui, e que o Anderson já vinha estabelecendo em outros textos, enfim, a gente tem aí uma tentativa de compreender a própria instituição, a ULEPIC e tal, né? Agora, tem um outro elemento que eu acho que também é importante ver e que está em jogo, que é o seguinte: se é verdade que a economia política da informação, comunicação e cultura, se a EPC, né, se ela se coloca no âmbito de uma luta epistemológica, para usar o termo que o César passou a adotar para explicar a posição da EPC no quadro geral das teorias da comunicação, né? Então o César pega esse termo a partir de um argumento, né, do Pierre Bourdieu, né, pensando o campo, e vai avaliar essa noção do campo pelo prisma dessa luta epistemológica, entendendo então que a EPC ela está numa posição não hegemônica, né? Então significa dizer que o campo das ciências da comunicação se configura com certas perspectivas hegemônicas, e a EPC se coloca nesse campo, lutando, né, também por uma legitimidade, compreende os códigos do campo e luta nesse processo. Tal, né? Então a luta epistemológica tem a ver com isso. Mas se é verdade, portanto, que a EPC lida com esta luta epistemológica no campo das ciências da comunicação,
É verdade também, é preciso reconhecer e observar que essa luta epistemológica reflui para a própria EPC. Quer dizer, dentro da própria EPC, não vou dizer que há cismas, mas há uma série de embates, formas de compreensão de como se configura a economia política da comunicação, como lidar com isso, de onde vem, né? Quais são os seus marcos principais, fundantes. E essa foi uma tentativa no texto da gente apresentar um ponto de vista particular sobre isso, como a gente compreende esse processo. Veja, no evento anterior da ULEPIC Brasil, que a gente lançou inclusive agora o livro, né? Saiu aí dos lançamentos, nós fizemos um debate no episódio anterior, então saiu o livro, né, com os principais resultados do evento. Falava-se então de 30 anos da EPC, basicamente porque se refere ao livro Mercado Brasileiro de Televisão, que é de 1988, do César Bolanho. É uma tese, é uma dissertação defendida anteriormente, mas publicada em 88 como livro. E aí uma das questões é justamente entender por que é que se configura o mercado brasileiro de televisão como este ponto de origem, vamos dizer assim. Então, para entender isso, né, a avaliação parte da ideia de que o mercado brasileiro de televisão não é um raio despencado no céu azul, né, para usar uma frase que Marx e Engels gostavam tanto, tal, né, como uma coisa que brota do nada, né? Quer dizer, do nada vem e aparece um ser iluminado e desenvolve uma ideia de economia política da comunicação. Até porque o César não tinha nem em 88 esse termo e essa concepção definida, né? Mas ali ele apresenta, e eu acho que esse é um dos aspectos que a gente coloca no texto, que é importante, uma definição de método. O Rui chegou a falar sobre isso na mesa agora que finalizou o evento da Olepic Brasil. Quer dizer, entre os diversos aspectos que caracterizam a economia política da comunicação, o decisivo é entender a EPC como uma dimensão, nas suas dimensões de estratégia metodológica, porque não se trata simplesmente de um interesse pelo tema. O tema do lado econômico, a gente faz essa referência no texto, essa concepção do lado econômico, Gabriela, como o foco da EPC, foi definido por um autor da economia política francesa, que é o Bernard Miege, e que é um autor que é importante, é lido bastante no cenário brasileiro também, conforme algumas orientações de pesquisa, né? Então, a ideia de que o lado econômico o interesse pelo lado econômico é o que define a economia política da comunicação. Se a gente estuda, contudo, a história de construção do campo das ciências da comunicação, né, no Brasil e na América Latina, a gente vai perceber que o principal vetor de produção e de institucionalização das ciências da comunicação na América Latina como um todo e no Brasil em particular foi a chamada, é o primeiro ponto, né, a chamada ideia da comunicação para o desenvolvimento. E esta concepção de comunicação para o desenvolvimento, que vem da pena de um autor importante, que é o Wilbur Schramm, e que foi, por sua vez, um dos vetores decisivos de construção dos doutorados nos Estados Unidos nos anos 50, pela perspectiva funcionalista. Então, essa concepção de comunicação para o desenvolvimento, só pelo nome, já nos dá a entender que havia um interesse por este lado econômico, né? É daí que vai surgir todo um debate que, criticando a própria concepção de comunicação para o desenvolvimento, vai redundar na chamada teoria da dependência ou imperialismo cultural. Então, também há aí um interesse pelo chamado lado econômico. Na outra parte, dos fundamentos das ciências da comunicação na América Latina como um todo e no Brasil em especial, vai estar uma leitura muito particular do pensamento frankfurtiano, então, portanto, das teorias sobre a indústria cultural.
que também tem já em seu nome um certo interesse por este lado econômico. A questão toda é ver qual é o método com que se lida com esta temática. E é isso que faz a economia política da comunicação ser diferente. Então, era uma tentativa de identificar os marcos, né, da economia política da comunicação, pensando por esses vários prismas. Não se trata de um interesse exclusivo pelo tema, até isso é importante para desmistificar a noção que as pessoas têm de que a economia política da comunicação deixa de lidar com outros temas por uma espécie de economicismo. Não é verdade, né? Então, a EPC no Brasil se desenvolve justamente não por um interesse exclusivo do tema, e nem exclusivamente por uma perspectiva, vamos dizer assim, que se coloque numa posição fora do campo das ciências da comunicação. Muito pelo contrário, esse é um outro aspecto relevante, né? Para o bem e para o mal, tá? Mas o fato elementar é que a EPC se pensou sempre dentro do campo das ciências da comunicação, portanto, oferecendo uma alternativa completa aos debates das teorias da comunicação vigente. Esse era o ponto. Então, no texto, a importância tem muito a ver com isso. A gente está tentando demarcar o que significa, o que a gente entende por economia política da comunicação. Nós falamos aqui das definições, já também num outro episódio, né? Então, para demonstrar que, por exemplo, as discussões que se apresentam nos textos, a gente tem lá nos textos artigos, né, voltados para contar aspectos da institucionalização da EPC, é o caso do texto sobre o Obis Conceptus, tem um debate sobre o jornalismo, mas para destacar, tem debate sobre a economia política do audiovisual, tem um texto bacana sobre ciência da informação, então é importante reconhecer também este vetor, não é, nas nossas discussões. E aí eu queria destacar justamente que nos dois textos sobre raça e gênero, não se trata de nenhuma extrapolação da EPC para outras searas, muito pelo contrário. Digamos assim, para chamar a atenção no trabalho que a própria Rafaela aqui tem desenvolvido, a gente viu no evento o trabalho da Tamires também, que esteve aqui com a gente, né? Tentando enxergar como é que o método da economia política da comunicação ele é absolutamente capaz de lidar com as questões de raça e gênero. Então, portanto, não sem ser um economicismo, né? Uma tentativa de reduzir a dinâmica social para exclusivamente o lado econômico, o que gerou uma série de problemas metodológicos que eu não vou entrar no mérito, a gente destaca rapidamente lá na apresentação do artigo, mas o fato é que a apresentação do artigo veio para sugerir e apresentar nesta luta epistemológica que reflui para o próprio campo, o subcampo da economia política da comunicação, como a EPC está fundamentada numa discussão que tem as suas perspectivas teóricas e apresenta um método específico para lidar com os problemas e que ele não tem nenhuma destes problemas, dessas sei lá, dessas questões como o que é a grande acusação do economicismo. Eu acho que era essa o principal foco. E aí, a partir disso, destacar como este método ele vem se apresentando, se desenvolvendo, se sofisticando em diversos outros espaços institucionais. Então, a gente resolveu destacar os principais grupos de pesquisa que percebemos que, cada qual a seu modo, lidam com esta dimensão que é própria da EPC. Gabriela. Bom, no dossiê vocês fizeram também uma entrevista com a Verlane Aragão Santos, né? A gente já teve a presença dela em alguns episódios aqui do Jogando Dados. No Dados na Mesa das rodas de leitura da ULEPIC Brasil, no episódio sobre trabalho cultural, 11º episódio, e no Como Jogar Dados 4.
Anderson, como vocês definiram a escolha para ela ser a entrevistada nesse dossiê? Até colocou, né, na apresentação, né, que a gente já havia pensado, já tinha definido que seria a Verlane, antes mesmo de aparecer o artigo da Suzy com a Kaline, Janaíne, Sil, Luana, enfim, espero não ter esquecido o nome de ninguém, ainda que seja provável, que são 6 autoras. Mas antes mesmo dessa provocação, em que o artigo delas mostra que a diferença quantitativa é muito grande de mulheres entrevistadas ao longo dos 22 volumes da revista Epetic em comparação à quantidade de homens. Isso já foi anterior porque, primeiro, que ao que a gente falou, inclusive, nos episódios com a Verlane, né, que é a importância de considerar a produção dela, né, enfim, de observar o quanto ela é uma excelente pesquisadora em economia política da comunicação e cuja formação representa muito bem a interdisciplinaridade que marca o campo, né? Então, ela tem graduação em economia, tem mestrado em ciências sociais e o doutorado em desenvolvimento econômico. Falha a memória aqui, isso é desenvolvimento econômico. Então, assim, e ela atua nos cursos de graduação em comunicação e no mestrado em comunicação também. Então, isso é bastante relevante enquanto representatividade para um dossiê que demonstra um mapeamento, que quer demonstrar, né, apresentar um mapeamento ou levantamento da área, a gente contar com uma entrevistada que tem na sua própria formação, no seu próprio trabalho, a representação de muitos aspectos que demarcam a economia política da informação, da comunicação e da cultura, né? Além de tudo, ela é foi coordenadora nos últimos eventos da entidade do GT de Políticas Culturais e Economia Política da Cultura, tem um histórico trabalho sobre questões culturais, né? Seja música, estudo de museus, no processo de orientação também, com música gospel, streaming de música, e também com telecomunicações. Então, o próprio currículo, digamos assim, da Verlane apresenta uma excelente oportunidade de discutir uma série de elementos, porque ela também foi caminhando ao longo de sua trajetória para diferentes questões teórico-metodológicas relevantes para os estudos em EPC. E, além de tudo, a Verlane participou de um conjunto de diretorias da Olympic Brasil e é uma das coordenadoras de um dos grupos importantes historicamente da EPC, que é o Obisconceps. Então, inclusive, ela está, né? Ela foi eleita vice-presidenta da gestão que começa no dia 1º de dezembro. Então, tudo isso conforma, né, os motivos de escolha. E um que é bem particular, que eu já falei para ela e repito milhões de vezes, que é uma preocupação quando a gente fala de espaço de poder, representatividade, no sentido de interseccionalizar, ainda que ela não defenda propriamente isso, né, que é uma questão de gênero que a gente observa a partir do Obisconcepos e a partir das relações de trabalho, o quanto a gente não é levado a ler a Verlane. Por mais que a gente atue conjuntamente em grupo de pesquisa, por mais que a gente a conheça como uma das grandes militantes, né, dá para utilizar esse termo, da EPC aqui no Brasil e tudo mais, quando a gente não é tão levado a ler os seus artigos, mesmo que ela tenha um posicionamento, eu diria até, de vanguarda na discussão, especialmente, né, nas pesquisas desenvolvidas no Obisconcepo sobre a indústria da música. E aí isso também veio para a gente dar esse holofote merecido para ela enquanto pesquisadora, não só enquanto alguém que está construindo a área, está segurando o piano conosco em diferentes situações. E a entrevista, inclusive, mostra muito bem isso. Né? Eu fui separar agora, pensando, inclusive, na gravação, que ela trata da importância da obra de Marx para estudar a comunicação na contemporaneidade, na discussão própria estrutural da EPC, né, a base de autoras e autores, se a gente se preocupa com isso na área, o que isso leva de problema, o que isso aponta como desafio, a importância da gente ter a discussão sobre o trabalho como prioritária, mas ao mesmo tempo não esquecer de alguns temas, né, nessa coisa de construção hegemônica sobre os temas que seriam contemporâneos e aparecem como mais importantes, não apagar outros temas, os desafios para estudar as questões de raça e gênero, nas discussões sobre cultura, né, como alguns elementos culturais caminharam, né, alguns estudos sobre cultura caminharam para discussões mais pós-modernas e abandonaram um pouco uma linha crítica,
E uma coisa mais prática, né, sobre a adaptação feita a partir da pesquisa Nobis Concept, né, liderada por ela, de esquemas clássicos de análise que eram da televisão, que estão lá no mercado brasileiro de televisão, para analisar a indústria musical, já com as suas transformações, né, com streaming e tudo mais. Então, a entrevista, na verdade, é uma comprovação do quanto as pesquisas desenvolvidas por ela ou a partir dela são extremamente relevantes para serem lidas e acompanhadas, e o quanto a gente precisa também escutá-la na disputa epistemológica e na vigilância epistemológica, que é algo que, a minha avaliação pessoal, que a gente fazia muito pouco enquanto área. Né? Então, mesmo quando havia uma preocupação em destacar as questões de gênero, enfim, essa discussão se acentua a partir de 2018 na Olympic Brasil, como muitas vezes se desconsiderava o que a Verlane, enquanto mulher, produzia na área. Né? Então, é uma defesa, na verdade. Né? O Manuel falou isso em relação à apresentação e está lá, acho que no final do primeiro tópico da introdução da apresentação, que a gente deixa claro que é um posicionamento nosso, né, de Manuel e eu, sobre determinadas coisas que está lá. Enfim, a gente defendeu isso, inclusive no texto, na revisão do texto de apresentação. E a Verlane está nesse processo de defesa dentro de uma disputa epistemológica e de uma vigilância epistemológica da área. Então, é uma escolha que vai também nesse sentido, do mesmo jeito que algumas escolhas que a gente fez no texto de apresentação são escolhas que consideram a disputa epistemológica do campo. Rafaela, da entrevista, Verlane é clara quanto como as questões de gênero e raça já vinham sendo alvo de atenção por grupos de pesquisa em EPC no Brasil, mesmo reconhecendo não termos tradição e background nas temáticas específicas, mas que há muitos desafios postos. Como você, enquanto pesquisadora das questões de gênero, considera isso? Então, Gabi, refletindo sobre o que o Anderson falou e também sobre a entrevista da Verlane, eu acho que é importante também a gente demarcar que às vezes a gente coloca em foco essas questões de gênero e de raça, buscando sempre um contributo do conteúdo, né? Trazer essas discussões para o conteúdo dos nossos trabalhos, e essa, por exemplo, é uma opção que eu fiz, né? O meu trabalho tem como pretensão relacionar as teorias feministas e a EPC por meio da metodologia da EPC. Mas muitas vezes a gente acaba entrando nessa discussão e acaba esquecendo dos contributos de autoras, de pesquisadoras mulheres, que não necessariamente vão estar no conteúdo de seus trabalhos tratando da questão de gênero. E isso não é demérito nenhum. Uma mulher pesquisadora, uma mulher cientista tem todo o direito de pesquisar o tanto de áreas que ela achar relevante e importante, assim como os homens fizeram desde que o mundo é mundo, né? Por que eu pontuo isso? Porque às vezes parece que a gente só tem que dar notoriedade às pesquisadoras agora que estão pesquisando sobre gênero no conteúdo de seus trabalhos, né? Ou que somente essas estão contribuindo para a discussão na área. E aí a gente tem pesquisadoras como a Verlane, que tem uma grande contundência, uma super importância na área da cultura, né? Aí a gente tem também pesquisadoras como a Anita Sims, na área do cinema, a própria Helena Martins, né, que trabalha plataformas digitais, tecnologia. Então, assim, são pesquisadoras que estão se debruçando em temáticas que não necessariamente se vinculam à questão de gênero, mas que estão contribuindo para a questão de gênero, porque são olhares de mulheres pesquisadoras que vão levar isso em conta, né, e que estão trabalhando na área. E nesse ponto a EPC tem mulheres, a EPC brasileira tem mulheres muito importantes para a gente destacar, né? E eu acho que é mais ou menos nesse sentido a Verlane colocou isso na entrevista dela, né? Ela deixa claro que em 2017 o seminário da Obs Concepus teve como tema Economia, Política, Comunicação e Africanidades. Então já teve um intento ali em 2017 de trazer as questões de raça
como protagonistas também da discussão, né? Eles tinham a pretensão de fazer também o sobre gênero, né, no ano posterior, mas acabou mudando essa pretensão para a temática de cultura e desenvolvimento, com a contribuição do Celso Furtado. É claro, a gente pode dizer, mas essas discussões são muito recentes, a gente está falando de 2017. Mas, assim, as discussões de gênero como um todo, elas têm sido mais relevantes a partir de uma terceira onda mesmo, de movimentos feministas que problematizam isso, que pensam isso. E eu acho que, nesse sentido, as instituições aqui da EPTIC, da ULEPIC, têm essa preocupação. A Verlane também destaca na entrevista dela que já existe essa perspectiva desde muito antes e que nós, como pesquisadores marxistas, né, a gente assume uma posição de interpretação e de análise das nossas pesquisas a partir da base metodológica do Marx. Então, isso já pressupõe que serão levadas em conta todas as questões de opressão, né? Porque isso está no método do Marx. Então, a gente nunca vai deixar de levar isso em conta, né? E ela também evidencia isso no texto dela, que eu achei bem importante a gente sublinhar, né? Lógico que eu acho, sim, que a gente está tendo avanços que são muito mais contundentes e que, sim, a gente precisa ter esses espaços de uma forma mais delineada, mais delimitada, mas como o Manuel já explicou e como o Anderson já colocou, e na entrevista da Verlane está presente isso, a gente já possui uma visão contra-hegemônica dessas questões, então já é uma visão que, assim, quem está fazendo direitinho, quem está pesquisando direitinho, precisa levar em conta todas essas questões, porque senão não está cumprindo muito bem com o método, né? Seguindo o que a Rafaela comentou, a Verlane indica também a importância da obra marxista, ainda que considerando que sua obra foi constrangida pelo tempo que foi escrita, é necessário fugirmos das leituras simplistas e equivocadas. Manuel, este é um ponto muito relevante para pensar algumas discussões que aparecem na EPC, certo? Certo. A obra do Marx foi vista no século XX, a frase é do Sartre, né, como esse o horizonte, né? Então, a ideia de que a obra do Marx era um horizonte, mesmo que não fosse para seguir à risca, né, as suas concepções. Então, era assim uma espécie de ponto de fuga, né, a partir do qual você lida e enxerga todas as questões, enfim, as coisas vão convergindo para estes debates. O âmbito francês lá era lotado desses problemas, né? Que era o âmbito no qual o Sartre estava. O campo da EPC também lida bastante com esta dimensão, né? Que é lidar com a obra do Marx, tal, né? A gente já chegou ao ponto de que você argumenta no âmbito de uma economia política, no caso a economia política da comunicação, e pensa ser capaz de se desvencilhar disso, né? Não quero dizer exatamente que você precisa transformar o Marx num dogmatismo, né? Mas as pessoas tendem a pensar que é o caso de simplesmente encontrar a primeira lata de lixo e jogar fora. Tal, né? E, em geral, elas fazem isso justamente porque, de fato, o marxismo gerou ou viabilizou uma série de leituras simplistas, né? Vulgares. É interessante observar, portanto, que a economia política da comunicação é, antes de tudo, né, uma crítica tal do materialismo vulgar. Ela se posiciona aí, né? Então, como uma avaliação de como uma série de leituras que se pretendem no âmbito do marxismo, elas são simplórias, elas avaliam mal os problemas colocados, ou elas avaliam as concepções do Marx por um prisma muito específico, então retira ali um ponto e
com isso deturpa, vamos dizer assim, todo o tipo de análise, né? Então, eu acho que na entrevista a Verlaine é muito feliz em falar sobre a dimensão do Marx como um ponto a ser retido e avaliado sempre na economia política da comunicação, exatamente como eu disse, né? Primeiro, porque se trata justamente de uma crítica a tudo aquilo que, em tese, se fez em nome do marxismo, que são leituras bastante enviesadas, né, vamos dizer assim. Então, elas têm um ponto de deturpação do processo e avaliam só por um prisma, né? Uma presença, por exemplo, muito grande de um certo politicismo, né? Então, isso esteve presente nas discussões das chamadas teoria da dependência ou imperialismo cultural. Isso persiste numa série de outras leituras e descobertas. Assim, as pessoas abrem portas, né? Elas chutam portas abertas e acham que então estão lidando com grandes descobertas. O debate sobre o trabalho mesmo que a gente está embrenhado hoje é uma delas, né? Também são leituras parciais, né? Que é isso, Gabriela, veja, volta àquela discussão do método, né? Então, quando o que está posto pelo debate do método tem a ver com a relação entre aparência e essência, então, o que é o chamado trabalho do concreto, como o Marx o elabora, né? Nessa introdução lá à economia política, e que o César desenvolve como a ideia de método da derivação das formas. Ele está lendo os derivacionistas, né? Então pensa para ir a partir disso na comunicação. Você entende que o Marx ele não desenvolve numa frase, num capítulo, por exemplo, um conceito de trabalho. Quer dizer, a cada momento o trabalho aparece a partir do prisma em que ele é colocado. E as particularizações vão sofisticando ou complexificando a questão, né? Então você lê num primeiro momento o trabalho abstrato, depois ele fala da reprodução da força de trabalho, então o trabalho aparece num novo sentido. Depois ele fala de trabalho produtivo, mas ele fala de trabalho produtivo num ponto de vista mais, de novo, anistórico, vamos chamar assim. E aí, daqui a pouco ele fala, não, mas é isso a gente está falando num sentido mais geral. Então, no capitalismo, a coisa muda de figura. Aí, depois ele desenvolve toda a discussão sobre a maquinaria. E aí vem uma outra perspectiva do trabalho num âmbito em que o capitalismo já passou para a subsunção real. Então, quer dizer, este é o processo para a compreensão do conceito de trabalho. É ler tudo, né? Então, quando a gente fala do marxismo, a simplificação, tem muito a ver com isso. Ah, mas isso estava no Marx. Claro, você retira um ponto, um trecho específico e dali você quer fazer o caldo inteiro, né? Então não consegue mesmo, e aí as avaliações são as piores possíveis. A gente tem um monte disso aí. A gente pode dizer que parte da concepção de determinismo tecnológico deriva, de certa forma, de uma leitura equivocada do marxismo, do materialismo vulgar. A gente pode dizer, inclusive, que certas avaliações, a despeito do próprio marxismo, que critica toda a análise sobre raça e gênero como identitarismo, né? Mas a gente pode dizer que, num certo sentido, há muito identitarismo numa certa concepção parcial do marxismo, que seria um identitarismo da própria classe trabalhadora, por exemplo. Então, isso vai refluir num tipo de avaliação também que se pretende não marxista, mas quer fazer análises das concepções de identidade de classe, raça e gênero, e tal, né? Porque elas também acabam enviesando por um prisma específico. A EPC continua apresentando este caminho do ponto de vista da totalidade, e não a partir da empiria. Por isso tem uma discussão interessante da Verlaine, por exemplo, com um debate sobre a interseccionalidade, né? Que, quer dizer, a intersecção dos processos, elas ocorrem, digamos, nos elementos concretos, mas parece que falta o fundamento, a base de onde esses problemas são oriundos, né? Então vejam, se trata assim, a EPC tem essa é a perspectiva do método, né? É uma crítica das simplificações, e isso é muito importante ser avaliado, porque aí você pode também correr o risco,
como se diz no jargão, né, na linguagem, né, é jogar fora o bebê junto com a água suja do banho. Quer dizer, então quando você vai fazer, tentar separar os processos, aí vai embora tudo, joio, trigo, o processo inteiro, né? Então, sem saber avaliar o quanto a EPC lida com essas questões. Para completar, eu já estou me estendendo bastante, veja, é uma coisa que tem me preocupado agora como pesquisa, né? A EPC ela surge num momento absolutamente problemático, né? Para o seu próprio, em princípio, né? No momento mais aparente, tudo leva a crer que o contexto era de nada como algo como a EPC aparecer, né? Quando os anos 90 a economia política da comunicação está se consolidando institucionalmente, o marxismo está em descrédito, o acadêmico, o comunismo, né, o socialismo realmente existente também em descrédito com a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, mas é aí mesmo que ele tem que surgir, como um marxismo que é crítico de uma série de concepções limitadas de uma própria leitura do Marx. Por isso que eu acho que é interessante avaliar nesse sentido, porque a gente supera essas versões limitadas, e eu acho que aí a Verlaine aponta muito bem, é o vetor onde a gente consegue pensar de maneira adequada a crise que o capitalismo passa. Bom, acho que essa última fala do Manuel já foi uma grande aula aqui para gente, uma ótima fala e perspectiva disso tudo. Acho que a gente está chegando ao fim agora. Queria agradecer a participação da Rafa. Muito obrigada, Rafa. Se você tiver mais alguma coisa para comentar, pode falar o que quiser. E muito obrigada. Acho que é isso mesmo. Agora é convidar o pessoal para fazer as leituras, né? E agradecer vocês por mais essa participação aqui. Beijão aí pro pessoal, beijão Anderson, Manuel, Gabi, pro Gui, que hoje não participou aqui ativamente com a gente, mas que está sempre na nossa retaguarda. Obrigada pela participação do Anderson também. Sempre um prazer estar aqui com você, Anderson. Agradeço mais uma vez, inclusive agradeço enquanto a gente está utilizando, jogando dados para apresentar o dossiê temático da revista, então muito bom ter esse espaço. A gente já fez o convite para as autoras e autores dos 6 artigos, já tivemos retorno para gravar 2 artigos, né? Provavelmente nas próximas 2 semanas a gente já tem garantido tudo isso, e aí a série vai rolar, a gente espera que sim, espera que o pessoal top participar e possa também participar para não só a gente apresentar e divulgar, né, o trabalho, o que foi publicado na revista EPTIC, que é uma revista extremamente relevante para a área, mas também para que a gente possa aumentar, né, ampliar a difusão desses artigos, porque cada um trata de uma questão específica que a gente precisa ter mais atenção enquanto campo científico ou subcampo científico. Né? Então, agradeço novamente a Gabriela pela condução, Rafael e Manuel pela parceria durante o episódio, ao Guilherme também, porque ficou aqui nos bastidores, né, acompanhando quem vai editar este episódio, e volta a lembrar a importância de quem tem de 20 a 49 anos para se vacinar contra o sarampo. É isso e até a próxima. Valeu, Anderson. Beijão, beijão, Rafa. E muito obrigada, Manuel. É sempre sensacional a experiência que a gente passa junto com você e um aprendizado imenso aqui. Gabriela, eu que agradeço, agora mais com calma, agradecer você, Rafaela, Guilherme, pela sempre disposição, não só para construir o Jogando Dados, mas para as nossas atividades como grupo, pesquisa, acreditar na ideia da gente fazer de Londrina um espaço de economia política da comunicação. Então, cada um aí ao seu modo fazendo suas pesquisas. E eu queria ter um tempinho para agradecer particularmente ao Anderson pelo período que ele teve. Ainda termina este mês, hein, Anderson, novembro, na diretoria da Olympique Brasil. Eu aprendi muito com ele, com a forma dele lidar com as questões, com os problemas colocados e lidar com isso de maneira tão sempre muito séria
e ao mesmo tempo sem muito inflamar, né? Sem se inflamar, que é mais meu caso, eu me inflamo demais com as coisas. Então, sempre de maneira muito serena com esse processo, foi muito prazeroso e especial, apesar de todos os entraves, né, que a gente teve para o desenvolvimento desse dossiê, mas foi muito prazeroso ter trabalhado com o Anderson na produção desse dossiê, a gente deixar mais um momento, né, mais um pedaço aí de análise para enriquecimento da EPC, para as pessoas passarem a lê-lo, a ler este dossiê a partir de uma perspectiva que a gente estava apresentando. Então, o Anderson abriu essas portas, eu acho isso muito bacana. A gente vai discutir, né, os artigos aí nos próximos episódios. A gente vai se dividir, então eu nem sempre vou estar presente em todos, mas tenho certeza assim, que foi muito, todo mundo gostou muito de ter publicado seus artigos neste dossiê, porque ele transmite realmente isso, assim, uma perspectiva, um estado da arte, né, que é um troço muito importante. Então é mais uma das sacadas, eu acho que o Anderson teve de fazer de maneira tranquila e ao mesmo tempo pontuando as nossas especificidades, de colocar esse dossiê na praça para todo mundo ler e poder discutir, criticar, e com isso a gente avança a EPC como um instrumento de crítica radical da lógica capitalista, e aí particularmente deste capítulo brasileiro da lógica capitalista, que em última instância é o que a gente precisa vencer. Então fazer da EPC aquilo que o Marx chamava de armas da crítica, né? Então não só um instrumento acadêmico, mas como um instrumento de luta. Então acho que essa é mais uma das coisas que o Anderson deixou para nós na condução maravilhosa que ele teve da presidência da Olepic Brasil. Rafa, beijos. Gabriela, beijos. Guilherme está aí nos bastidores. Grande abraço. Boa semana para todo mundo. Beijo, Manuel. Acho que é isso, então. Obrigada aos ouvintes também e ao Gui, que está nos bastidores, como vocês já falaram. Ele está pedindo beijo aqui, tenho certeza que o Manuel mandou um beijo e eu também estou mandando. Acho que é isso, gente.